Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar a aula de hoje e eu estou trazendo aqui é, a maioria é exercício, mas também a gente vai relembrar um pouquinho de definição aí, tudo acerca de força. Então, é um conteúdo bem extenso que a gente tem da parte da dinâmica da física e por isso que essa é a revisão sobre força um, a primeira parte aí, para a gente falar um pouquinho mais da segunda lei de Newton e também começar a analisar um pouco de alguns tipos de força que existem. Então vamos começar partindo lá da segunda lei de Newton, né, o princípio fundamental da dinâmica, que relaciona força, massa e aceleração, em que indica que a força ela é igual à massa vezes a aceleração. Então aqui nesse número um nós temos quatro figuras. Em cada figura estão representadas forças que estão agindo nesses blocos, né? O bloco da letra A, da letra B, da letra C e da letra D, todos têm massa igual a 2 quilogramas. Eu quero que determine em cada caso o módulo da aceleração que esses blocos adquirem. Vamos lembrar, quando eu estou falando de módulo da aceleração, eu só estou me preocupando com qual é a aceleração de forma numérica. Não estou me importando se é positiva ou se é negativa. Então, apenas saber o valor numérico aí dessa aceleração. Então, começando aí o ponto de partida nosso, já sabemos pela segunda lei que força é igual a massa vezes a aceleração. É essa fórmula que precisamos utilizar para calcular a aceleração de cada caso. Começando pela letra A, nós temos que a força, essa força 1 aqui, ela mede 4 newtons, tá? Lembrando aí a unidade padrão no sistema internacional para grandeza força é o newton. Então nós temos que 4 é igual à massa do bloco, que é 2, vezes a aceleração, ok? Então, só reforçando aí, eu estou substituindo aqui na fórmula, né, o F por 4, já que a força aqui é 4 newtons, e o M, a massa, por 2, já que a massa é 2 quilos. Lembrando que as unidades estão na medida padrão, que é quilograma e newton. Esse 2 que está multiplicando vai passar aqui para o outro lado dividindo. Eu fico com 4 dividido por 2, que é 2. Então, a aceleração que ocorre nesse bloco devido a essa força é de 2 metros por segundo quadrado, ok? Como eu quero apenas o módulo, não me interessa qual é a direção aí, o sentido de direção dessa aceleração. A única coisa que me importa é essa medida aí de 2 metros por segundo quadrado. Já na letra B, você percebe que não tem só uma força, você tem duas forças sendo aplicadas nesse bloco. Então, para utilizar essa fórmula aqui, nós precisamos pegar a resultante dessas forças. E o que é a resultante das forças? Vou colocar assim entre aspas. É como se eu substituísse todas aquelas forças que atuam no bloco por uma única força. Então, para isso, eu tenho que observar qual é a direção e o sentido da força e encontrar a resultante. Você percebe que as duas forças atuam no bloco da mesma forma, na mesma direção, no mesmo sentido. Está empurrando esse bloco aqui para a direita. Então, a resultante entre essas duas forças, a minha força resultante, nada mais é do que eu somar as duas forças. Então, 3 newtons mais 4 newtons são 7 newtons aí de intensidade da força resultante. Substituindo agora lá na fórmula, fica 7 igual a 2 vezes o A. O 2 vem para cá dividindo. Eu tenho 7 dividido por 2, que é a mesma coisa aqui, 3,5. Então tá aí a nossa aceleração do caso da letra D. Já na letra C, se você observar, as forças elas não estão apontando para o mesmo lado. Como se estivesse acontecendo sabe aquela brincadeira de cabo de guerra, cada um puxando para um lado? Então, tem uma força F2 que puxa para a esquerda, uma F1 que puxa para a direita.
aonde vai estar a resultante delas. Pensa de novo nessa brincadeira do cabo de guerra, tá cada um puxando para um lado, para qual lado que esse cabo vai? Justamente para o lado que estiver puxando com a maior força. Como a maior força no nosso desenho é a F1, então a tendência é que a minha força resultante ela fique justamente aqui para a direita. Mas qual é a intensidade dessa força resultante? Bom, se está cada um puxando para um lado, é como se um tentasse anular a outra. Então, a força resultante nada mais é do que uma força menos a outra. Sempre que a maior, menos a menor. A gente só está falando em módulo mesmo, então a gente não tem preocupação aí com sinal nenhum. 4 menos 3 é 1, então uma força resultante de 1 newton justamente para a direita. Aqui, substituindo na fórmula, eu tenho 1 igual a 2 vezes o A. O 2 veio para cá dividindo, então a aceleração é 1 sobre 2, 1 dividido para 2, que é meio metro por segundo quadrado, ok? E temos aqui o último caso, a nossa letra D. Na letra D, você percebe que uma força aponta para cima, né, é de 3 newtons, e a outra para a direita, 4 newtons. O que acontece? A resultante ela vai estar aqui, ó, na diagonal. É como se você estivesse puxando o bloco para cima e para o lado, então ele vai sendo arrastado aqui, seguindo essa diagonal. Como a força resultante está aqui na diagonal, o que vai acontecer? Eu posso passar esse meu vetor, tá? Então essas setinhas aqui, né? Vamos lembrar que elas estão representando a direção e o sentido da força, são chamados de vetores. Então eu posso passar esse meu vetor para cá, tá? Sem problema nenhum. Ele está um pouquinho mais baixo, mas é porque ele pegou aqui em cima do bloco e aqui eu estou pegando no meio do bloco, tá? Então essa diferençazinha de altura é só por causa disso. Mas como eu estou passando esse meu vetor que tem intensidade de 3 newtons para cá, aqui continua sendo 3 newtons de intensidade, tá? Eu só estou fazendo um esquema, por quê? Se você observar essa figura aqui, essa forma geométrica, é um triângulo retângulo. E quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode utilizar aquilo que se aprende lá na matemática um bom tempinho atrás, que é o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui, a hipotenusa é a força resultante. Ela ao quadrado é igual à soma dos catetos, que no caso são as outras duas forças. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, a minha força resultante vai ser igual. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 é 25. E esse ao quadrado aqui da força resultante, ó, já até tirei, ele passa aqui para o outro lado como raiz. A raiz de 25 é 5. Então, uma força resultante de 5 newtons. Substitui na fórmula. Eu tenho 5 igual a 2 vezes o A. 5 dividido por 2 é igual a A, ou seja, a aceleração é de 2,5 metros por segundo quadrado, ok? Então, nesse nosso primeiro exercício, podemos relembrar como é que se calcula a força resultante em diversas situações e também a aplicação da segunda lei de Newton, que relaciona força, massa e aceleração. Vamos continuar. Vamos fazer aqui mais um exemplo agora, um probleminha aqui, que diz o seguinte: se um ponto material de massa igual a 2 kg, ele parte do repouso sob a ação de uma força constante de intensidade de 6 newtons, que atua durante 10 segundos após os quais deixa de existir. Então, aplica uma força, essa força faz esse ponto material se mexer. Quando passa o determinado tempo, né, os 10 segundos,
essa força para de existir. Eu quero saber a aceleração dele nos 10 segundos iniciais. Bom, a aceleração nós podemos calcular novamente utilizando a relação em que força é massa vezes aceleração. A força é de 6 newtons, a massa é de 2 quilos e a aceleração que eu vou calcular aqui, esse 2 vem para cá dividindo, fica 6 dividido por 2, que é igual a 3 metros por segundo quadrado. Essa é a aceleração desse ponto material durante os 10 segundos aí por causa da força. Já a velocidade que ele vai adquirir ao fim de 10 segundos, a gente pega emprestado uma fórmula lá da cinemática, em que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, onde a aceleração inicial dele, se parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, mais a aceleração que é 3, ao fim de 10 segundos, então t igual a 10. Temos aí uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa é a velocidade aí depois dos 10 segundos. Então você percebe que um corpo está em repouso. Para ele entrar no estado de movimento, adquirir uma aceleração, ele precisa de uma força. Se você aplica uma força de 6 newtons, esse corpo passa a adquirir uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração provoca com que ele atinja uma velocidade máxima aí de 30 metros por segundo depois desses 10 segundos. Tá? Todo o conceito, o básico que nós precisamos entender acerca da mecânica, está aqui. E para você tirar um corpo de repouso, você precisa aplicar uma força. A partir do momento que você aplica uma força, ele adquire uma aceleração. E se ele adquire uma aceleração, a sua velocidade é alterada. No caso aqui, a velocidade foi alterada de 0 para 30 metros por segundo. Ok? Então temos aí a teoria que eu acabei de falar e uma aplicação com a ajuda da matemática, que foi chegar nos valores de aceleração e velocidade. Vamos para mais um? Nessa número 3, fala o seguinte: uma partícula cuja massa é de meio quilo realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra disso? É aquele que a velocidade vai sempre aumentando com a mesma quantidade. Num percurso de 4 metros, a sua velocidade variou de 3 a 5 metros por segundo. Qual é o módulo da força resultante que age sobre a partícula? Então aqui ele quer saber a força, ele não está falando a força, diferente do problema anterior. Reforçando o conceito básico que eu quero que vocês entendam é que essa partícula, para ela ter a sua velocidade variada de alguma forma, existe uma força agindo sobre ela. Seja uma força que aumente a sua velocidade, que é o nosso caso, ou até mesmo uma força que faça reduzir a sua velocidade. Vamos lembrar que se um corpo está em movimento, ele passa a estar no estado de repouso, a sua velocidade diminui, a sua aceleração diminui, significa que existe uma força atuando sobre esse corpo, sempre no sentido contrário ao movimento dele. Não é o caso daqui. Aqui a força está agindo no movimento, na trajetória favorável, ajudando ele a adquirir mais velocidade. Para calcular a força, formulazinha de novo da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. A massa é meio quilo. Beleza, nós temos. A aceleração nós não temos. Mas se a velocidade variou de 3 a 2 metros por segundo, num percurso de 4 metros, nós podemos calcular a aceleração com esses dados, pegando de novo emprestado uma fórmula lá da cinemática. Lembram que lá na cinemática tem uma fórmula que nós podemos usar quando não fala o tempo? É a equação de Torricelli, que fala que v ao quadrado, né, a velocidade final ao quadrado,
ela é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, vamos só pegar emprestado essa fórmula lá da cinemática para calcular a aceleração. A velocidade final dele é 5, a inicial é 3, mais 2 vezes o A, vezes o deslocamento, como foi um percurso de 4 metros, e já tem a variação, né? Não precisa fazer final menos inicial, porque é dado de uma vez esse valor. Então, 4. 25, né? 5 ao quadrado é 25, igual 3 ao quadrado é 9, mais 8A. E aí, a gente arruma a equação, né? Aquela história, número para um lado, letra para o outro, troca as operações, né? Então fica 25 menos 9, que vai dar 16. Aí o 8 que está multiplicando, já vou colocar aqui dividindo. 16 dividido por 8 é 2. Então, uma aceleração de 2 metros por segundo quadrados. Troca agora aqui na fórmula mesmo lá do início. A força é a massa, que é meio, vezes a aceleração, que é 2. Meio vezes 2 é igual a 1. Então, sobre essa partícula, aconteceu uma força de 1 newton, que provocou com que o aumento da sua velocidade, com que sua velocidade partisse de 3 para 5 metros por segundo, ok? Aí eu quero falar de dois tipos de força que são importantes para a gente conhecer melhor, entender melhor como que funciona o mundo à nossa volta. A primeira delas é a força peso. E aí a gente precisa fazer uma diferenciação muito importante. E quando falamos de peso no dia a dia, geralmente estamos falando da quantidade de massa que tem um determinado corpo. Então, quando você sobe na balança e fala, estou pesando 60 quilos, na realidade, a sua massa corporal, seu corpo tem uma massa de 60 quilos. O peso, no meio científico, isso é muito bem definido, ele é uma força. Então, quando você sobe na balança, você não está vendo o peso, você está vendo a sua massa. O peso de um corpo, ele é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Nós sabemos que tem a gravidade atuando, fazendo esse atrair nossos corpos ao centro da Terra. Então, tem que fazer essa diferenciação, tá? Quando eu estiver falando em peso, eu estou falando em força. E se eu estou falando em força, ele é medido em newtons. E como é que a gente pode calcular o peso de um determinado corpo? Pela segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Para o peso, a gente só vai mudar umas letrinhas. Troca a força resultante F pela letra P, para indicar o peso. E a gente vai trocar a aceleração pela aceleração da gravidade. E o peso justamente está relacionado à aceleração da gravidade no local. O que isso quer dizer? Que se você está na Terra, seu peso vai ser um valor. Se você for para a Lua, o seu peso vai ser outro valor. Porque a gravidade na Lua tem uma aceleração diferente da gravidade na Terra. Fica aí a pesquisa para vocês. O valor da gravidade, da aceleração da gravidade na Terra, a gente já utilizou várias vezes. Mas quem ainda não sabe, pesquisa qual que é a aceleração da gravidade na Terra. E pesquisa também qual é a aceleração da gravidade na Lua, para vocês verem a diferença e entender por que tem aquelas cenas de astronauta na Lua que eles andam diferenciado, eles andam como se estivesse flutuando. Quando você observar as duas acelerações, a relação entre os valores, qual que é maior, qual que é menor, você vai entender por que existe essa liberdade, digamos assim, nos corpos na Lua para se movimentar como se estivessem flutuando. Então, como eu falei, o peso ele é uma força, ele depende da aceleração da gravidade local. Se a gente está na Terra, tem um peso. Se a gente vai para a Lua, tem outro peso. Mas
a massa, a quantidade de massa que compõe o corpo, ela não muda. Então, se o astronauta está com 60 quilos na Terra, ele vai estar com 60 quilos na Lua, ok? Claro que se ele fizer uma dieta até chegar na Lua, vai perder massa, vai diminuir. Se ele comer demais, também vai aumentar a massa. Mas o peso em si só vai ser alterado quando sair de um local em que a aceleração da gravidade for diferente. Por exemplo, aqui, calcular o peso de um corpo localizado na Terra, cuja massa é 10 quilos. Então, o peso desse corpo é a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. Ou seja, o peso é 10 quilos vezes a gravidade na Terra. Ela tem um valor aproximado, eu vou colocar aqui de 9,8. Tá? Eventualmente, a gente até utiliza 10, já aproxima logo para 10. Mas o valor um pouquinho mais correto é o 9,8. Se algum exercício, se na prova, alguma coisa assim, aparecer que você pode usar 10, use 10. Se não, use 9,8. 10 vezes 9,8, 98 newtons. Então, se você pega esse corpo, sei lá, uma caixa, algum aparelho, e coloca na balança, a balança vai registrar a massa, 10 quilos. Se você quer saber qual é a força, peso, que atua sobre esse corpo, aí é uma força de 98 newtons, ok? A gente não pode deixar de falar, se está falando de força-peso, não pode deixar de falar da força de reação normal. O que é essa força de reação normal? Todos os corpos que estão em contato com algum tipo de superfície recebem essa força de reação de contato ali entre a superfície e o objeto. Olha a primeira figura. Nós temos aqui no planeta Terra, né, uma mesa com um bloco em cima. E aí a cada etapa aqui eu vou destacando algumas forças. Primeira força, eu tenho o peso, sempre atuando no sentido aí atraindo para o centro da Terra, sempre atraindo, vamos botar aqui na figura, para baixo. E você tem a reação da Terra, que é no sentido contrário, né? Então por isso que tem o sinal de menos, a força-peso de reação. Isso lá da terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação. Agora você tem a força normal. E o que é essa força normal? A mesa, ela tenta empurrar esse bloco para cima. Então você vê aqui, ó, olha como é que está essa força normal. Ela sempre vai ser perpendicular, ou seja, formar um ângulo reto com a superfície de apoio. Significa que se você tivesse algo inclinado, o bloco assim, ó, inclinado, a força normal, ela seria a, a força normal, ela seria perpendicular a essa superfície. Então ela iria ficar mais ou menos assim, ok? Ela não é uma força para cima, ela é uma força da superfície para o objeto. Ah, se o objeto está pendurado aqui no teto, está colado aqui no teto, você bota uma caixinha aqui, ó, presa no teto. A força normal é da superfície para o objeto. Então, do teto para o objeto de forma perpendicular, ok? A força-peso sempre apontando para baixo. A força normal da superfície para o objeto, formando um ângulo reto. E aí, tá, ok, eu falei que a força normal é uma reação do contato da mesa para esse bloco. Algumas pessoas podem imaginar, peraí, a mesa está empurrando o bloco, por que o bloco não está pulando sozinho? Porque existe uma força contrária que acaba anulando essa força normal. Se o bloco estivesse flutuando, né, ele sendo empurrado para cima, significaria que essa força normal ela é maior do que a força contrária. E que força contrária é essa? A força peso. Tá? Então, se o bloco está apoiado bonitinho na superfície, significa o quê? Que a força normal ela é igual
e a força peso, tá? Vamos botar aqui o P, que a gente está usando a letra P. Então você tem esses dois tipos de força. A força de contato, que é a força normal, sempre da superfície para o objeto, e você tem a força peso, sempre apontando para baixo. Se o objeto está apoiado em cima de uma mesa ou de qualquer outra superfície sem se mover, significa que a normal ela é igual à força peso, ok? Só para falar aqui, a figura também destaca a reação. No caso aí é a reação já que a mesa empurra o bloco empurra a mesa, tá? Aí já é outro par de forças aí diferente. Vamos só fazer aqui, no caso desse exemplo, é só representar as forças aqui que agem sobre a maçã. Nós temos aqui a força peso, que vai estar aqui puxando essa maçã para baixo. A setinha em cima da letra é para indicar que é um vetor, tá? Que não é um valor, não é um valor numérico, não é uma grandeza escalar. E como a maçã está apoiada na mesa, a mesa exerce uma força de reação normal aqui sobre a maçã. E essa força vai ser para cima, tá? Então pensa, a mesa está empurrando a maçã para cima. Essa força normal. Lembrando que essa força normal, numericamente, ela é igual à força peso, por isso a maçã fica parada. Se a força normal fosse maior, essa maçã ia subir sozinha, ia flutuar. Se a força peso fosse maior, essa maçã ia começar a danificar a mesa, porque ia ser tão pesada que ia ficar tentando ir para baixo cada vez mais. E aonde que estão as reações? A reação ocorre sempre aí no outro corpo. Então, se a reação é da mesa para a maçã, a normal, a reação da normal é da maçã para a mesa. Então, a mesa empurra a maçã para cima, a maçã empurra a mesa para baixo. A força peso está puxando essa maçã, o planeta Terra também exerce aí a força de reação sobre a maçã, tá? Igual aqui nas figuras que a gente fez anteriormente, ok? Agora sim, para fechar a aula com o número 6, eu tenho dois blocos, né, que estão juntos. Um tem massa de 2 kg e o outro 3 kg. Estão apoiados numa superfície perfeitamente lisa, porque eu não estou falando de atrito, eu vou falar isso de atrito depois. Uma força horizontal F de intensidade, aqui era para ser um igual, tá? Corrigir aqui mesmo em cima. F igual a 10 newtons, que é aplicada no bloco A. Então, tem uma força aqui F que vai empurrar esse bloco A. Eu quero a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade da força que A aplica em B. Vamos pensar o seguinte primeiro. O que eu tenho de forças atuando sobre os corpos? A minha dica inicial para problema assim é sempre a mesma. Comece pensando em todas as forças atuando em cada um dos objetos. Então, no bloco A, você tem essa força F, você tem a força peso e você tem a força normal, porque ele está apoiado em uma superfície. O bloco está se movendo na vertical? Ele está subindo ou descendo? Não. Se ele não está nem subindo nem descendo, a normal é igual a peso, ok? Então, por hora, eu vou ignorar essas forças. No bloco B, eu também tenho uma peso e também tenho uma normal. E também vão ser iguais, então, por um momento, eu vou anular. Mas se eu quisesse representar, deixar um desenho bonitinho com todas as forças, igual ao exercício anterior, aí você ia marcar todas elas normal. Só que o que está fazendo mesmo os objetos se moverem para ganhar uma aceleração? Essa força F. Essa força F, na hora que ela tenta empurrar o A, ela ao mesmo tempo está empurrando o B. Então, eu vou tratar esses dois blocos aqui, ó, como se fossem um só. Então, na hora de eu utilizar a terceira lei de Newton, a segunda lei de Newton, que massa e força é massa vezes aceleração, a massa que eu vou considerar aqui é a massa dos dois juntos. 2 mais 3 quilos, ou seja, 5 quilos. E aí,
a aceleração A. E a força que está empurrando os dois ao mesmo tempo é uma força de 10 newtons. Então eu passo esse 5 para cá dividindo, eu tenho aí uma aceleração de 10 dividido por 5, ou seja, 2 metros por segundo quadrado. Essa é a aceleração aí que os blocos adquirem após essa força de 10 newtons. Só que tem uma letra B também que pede a intensidade da força que A aplica em B. Aí eu preciso olhar para os blocos completamente separados. Aí, ó, eu esqueço os blocos. Vou apagar tudo não. Eu esqueço dos blocos separados e passo a olhar ele. Eu esqueço dos blocos juntos, né? E passo a olhar eles separados. Olhando para o meu bloco A, eu percebo que quando ele recebe a força F, ele empurra o bloco B, certo? Então aqui existe também uma força de A para B, uma força de contato que o A vai empurrar o B. Uma bola de neve aqui se formando, né? Você empurra o A vai empurrar o B. Se você botar um bloco C aqui, o B vai empurrar o C e aí por diante. Então, para eu calcular essa força aqui que A aplica em B, eu tenho que observar aí as direções, sentidos e achar uma resultante. Mas tem um caminho um pouquinho mais fácil, porque se eu olhar para o B também vai aplicar uma força de reação no A, não é isso? Que a gente vê pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, se o A tenta empurrar o B vai tentar empurrar o A. Por isso que os dois vão ficar juntos. Porque esse par de ação e reação, eles são iguais, só são em sentidos contrários. Então, como eles são iguais, ao invés de eu calcular essa FAB, eu vou calcular essa FBA. Por quê? Vamos separar aqui, ó. Se eu olhar para o bloco B, é a única força que existe na horizontal. Porque a normal e a peso, elas estão na vertical e nós já tínhamos falado que elas são iguais, então uma anula a outra. Então eu não preciso calcular a força resultante aqui. Se eu pegasse apenas o bloco A, o que ia acontecer? Eu ia ter a força de A para B, o A tentando empurrar o B, ia ter também a minha força F empurrando o A. Então eu teria que fazer dois cálculos aí. Primeiro calcular a resultante, para depois usar a lei de Newton e aí achar a intensidade da força. Aqui não, eu faço de uma vez só. Fica aí o conselho também, se vocês quiserem calcular dessa forma aqui, testem aí, façam aí no caderno de vocês, veja como é que fica. Eu vou fazer desse jeito aqui mais rápido, em que F, o B empurrando o A, tá? Por isso que eu boto BA, é igual a massa vezes a aceleração. Agora a massa, outro detalhe, a massa não é a massa dos dois. Eu estou olhando só para o bloco B. Então é a massa do B, ok? Então essa força de B para A é a massa do B, que é 3 kg, vezes a aceleração, que é 2. Então é uma força de 6 newtons, ok? E se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo aí pelo outro caminho. Aqui no caso você teria que somar as duas forças igual a massa vezes a aceleração. Você ia acabar encontrando o mesmo resultado, tá? Mas a minha dica é: sempre façam o esquema das forças, olhem para a figura e sempre que for possível, escolhe o caminho que tem menos forças desenhadas para você não ter muitos cálculos para fazer, ok? Então essa nossa aula de hoje um pouquinho maior do que o comum. Você que está aqui comigo agora até o final, espero que tenha entendido bem, que tenha sido produtivo para vocês toda essa explicação com relação de força. E agora coloquem isso em prática e resolvendo os exercícios e vocês vão entender cada vez mais na prática do que só ouvindo, só vendo alguém fazendo, ok? Bons estudos aí para vocês. Até a nossa próxima aula.